Se você acredita que ter um gravador de áudio apenas e mais nada para fazer a captação de áudio do seu evento é o suficiente, esse vídeo é para você. Pessoal, às vezes andar apenas com gravador não vai te garantir uma qualidade de som da forma que você gostaria de estar utilizando depois na edição. Então eu vou mostrar para vocês o que eu ando no meu dia a dia para fazer captações de eventos. Enquanto muita gente anda apenas com um gravador desse junto com a câmera na bolsa, eu ando com uma bolsa inteira só para fazer a captação de áudio. Ah, mas Carlos, você é muito exagerado. Tudo isso só para você fazer uma captação de áudio? Sim. Por que eu ando com tanta coisa para fazer a captação de áudio? Em primeiro lugar, o áudio conta muito na sua entrega final. Ele faz muita diferença você ter um áudio de qualidade, um áudio limpo, um áudio bacana mesmo para você estar utilizando no seu vídeo. Isso faz toda a diferença. Em segundo lugar, que a gente está fazendo captações de eventos. A gente não está fazendo o evento, a gente está indo lá para fazer o registro do evento. A gente não faz ideia com o que a gente vai se deparar nesse evento, qual tipo de equipamento, qual tipo de técnico, qual tipo de DJ, qual tipo de mesa de som, caixa de som que a gente vai ter para a gente fazer essa captação. Então, sem delongas, vamos começar a abrir aqui a minha bolsa de kit de áudio. Então, essa bolsa aqui é bem bacana para isso, ela é pequena, compacta. Eu gosto dessa bolsa para o kit de áudio, que ela tem essas duas divisões aqui, onde eu consigo organizar melhor o meu equipamento. Então, vamos lá. Vou tirar aqui algumas coisas e vamos começar pelo básico, tá? Esse gravador DR40 é o meu gravador antigo que parou de funcionar. Ainda não consegui descobrir quem que pode fazer esse conserto, então tá aqui aguardando reparo. E como alguns já sabem pelos vídeos anteriores, hoje eu trabalho com outro gravador, que foi um upgrade que eu acabei fazendo, que é o Tascam Porta Capture X8, um gravador excelente, muito bom mesmo, tá? Eu não vou mostrar a fundo nenhum equipamento, eu vou mostrar apenas o que eu carrego aqui dentro. Então, já tem um vídeo aqui no canal falando desse gravador, mostrando as primeiras impressões. Eu ainda não fiz um vídeo detalhado, porque são muitos recursos e eu ainda não consegui, mesmo depois de vários e vários meses, aprender e conseguir utilizar todos os recursos desse gravador. Ele é muito legal, muito completo. Para o meu uso do dia a dia, eu não uso acho que nem 10% dos recursos que ele tem. Primeiro passo, um gravador não precisa ser um desse, tá? Pode ser um DR40, pode ser um Zoom, pode ser um H1N, um H4, um H6, não tem problema. Você precisa de um gravador e de preferência com entrada XLR ou P10 ou essas entradas que são entradas combo, que ele aceita tanto XLR quanto P10, é o melhor cenário. Alguns gravadores mais simples ele vai ter apenas uma entrada P2 que acaba te limitando um pouco. Então se ele tiver pelo menos duas entradas XLR, P10 aqui, fica tranquilo que você vai conseguir captar um áudio de muita qualidade. Nesse gravador, especificamente, eu tenho uma sapata aqui, ó, tipo sapata de flash. O que eu faço? Eu comprei esse acessório aqui, que não lembro agora para qual é o uso real dele, tá, inicialmente, mas ele encaixa aqui, tranquilo. Eu coloquei um velcro aqui em cima. Por que eu coloquei esse velcro? Eu gosto sempre de estar monitorando o meu áudio, independente de eu estar perto do gravador ou não. Então eu utilizo esse transmissor Bluetooth da Green, tá? Já com bateria interna, e quando eu monto meu gravador no tripé, eu travo ele aqui também com velcro autoadesivo que eu coloquei aqui no transmissor, tá? Aqui já no próprio bag eu tenho dois cabos, um cabo USB tipo C das duas pontas, que um eu coloco no meu gravador e o outro eu coloco no power bank, e eu tenho um cabo P2, eu vou até pegar um outro menorzinho que tem aqui para estar só mostrando para vocês, que eu conecto o meu P2 aqui na saída de fone e no transmissor Bluetooth. Legal, e como é que eu ouço o áudio desse transmissor Bluetooth? Com os meus fones da KZ com sistema Bluetooth também, tá? Então já está sincronizado, tiro o fone, coloco na orelha, liguei o transmissor, já estou recebendo o áudio do gravador quando ele estiver ligado
e modulando, obviamente. Então, aqui eu já tenho meu gravador e já tenho minha monitoração. Lembrando que esse gravador você também consegue ter o acesso total dele pelo celular no aplicativo da Tascam, que é muito legal. Então eu tenho a monitoração sonora no fone de ouvido Bluetooth, a monitoração de gráfico e todos os controles do gravador pelo celular. Lógico, não é um sinal mágico, vai ter uma limitação de distância, de interferência, mas funciona para muitos e muitos casos. Quando você tem um gravador, você precisa de um suporte para ele. Eu costumo usar um tripé de iluminação, tripé normal, padrão de iluminação, só que eu também uso com esse acessório de flash. O que eu faço? Eu travo ele aqui no tripé de iluminação, eu uso essa parte aqui padrão para travar no tripé de iluminação, rosqueio ele no meu gravador com essa rosca 1/4, que isso aqui é padrão para praticamente qualquer gravador, tá? Então vai funcionar tanto nesse gravador quanto em praticamente qualquer outro. Travo aqui embaixo para ele não ficar com jogo. E qual que é a vantagem disso aqui? Dificilmente você vai utilizar o gravador reto. O ideal é você usar ele com angulações de acordo com o sistema de som do ambiente. Então, muitas vezes eu utilizo ele assim, o tripé, ele fica reto aqui e aí eu consigo angular ele de acordo com a necessidade. Então, meu kit para o gravador. Vou colocar ele aqui de lado, também carrego aqui na mochila, esse sistema da SmallRig com uma garra, um braço articulável curtinho e esse suporte para celular. Lembrando que esse gravador aqui eu comunico ele via aplicativo no celular e eu tenho todo acesso. Então, se eu tenho uma câmera no tripé ou no monopé, ou às vezes até na mão, eu pego essa garra ou direto o braço articulado, travo ali no meu sistema, ou na câmera, ou no tripé, ou no monopé, e eu fico com a tela do gravador para poder ficar fazendo monitoração nos momentos mais importantes. Então, mais um acessório aqui de lado. Se você tem um gravador, eu ligo ele no powerbank, mas você não vai confiar apenas no powerbank, então você vai utilizar pilhas, tá? Eu gosto de utilizar as Eneloops Pro, tá? As pretas. Eu acredito que essas aqui são as melhores pilhas que a gente tem no mercado hoje e elas são de muita confiança e durabilidade. Mostrei para vocês o meu fone Bluetooth, mas é um eletrônico e todos os eletrônicos estão sujeitos a ter algum problema ou às vezes esquecer de carregar a bateria ou qualquer coisa do tipo. Então eu ando aqui com um fone backup, tá? Esse fone aqui é um fone genérico. Ele até tem uma marca aqui, QKZ, tá? Provavelmente uma imitação da KZ. Foi um fone, na época eu paguei acho que 20, 30 reais no máximo. Ele tem uma qualidade ok, tá? Mas ele é apenas um backup. Se esse aqui der um problema, eu não fico sem fone. Eu tenho um fone que eu vou conseguir saber se o áudio está chegando, se não está, se está com algum problema. Eu tenho bateria, eu tenho todos esses acessórios, eu preciso de cartão de memória. Nesse gravador, o cartão dele é micro SD. Eu já ando com essa caixinha de cartão, onde eu tenho sempre 2 cartões pelo menos, tá? No caso aqui, um de 64 GB, outro de 16, e já fico com um adaptador também fácil, para caso eu precise descarregar e não tenha uma entrada de micro SD fácil, tá? Então, não esquece sempre ter um cartão e de preferência ter um cartão backup também. E vamos continuar, tem bastante coisa aqui ainda. Esse estojo aqui são alguns recursos que eu comecei a andar mais recentemente, tá? Que são bem interessantes. Esse aqui é um transmissor e receptor para microfone com fio virar um microfone sem fio, a famosa Jayet, que já tem muitos vídeos dela na internet. Funciona incrivelmente bem, pega um alcance relativamente bem longe. Em todas as vezes que eu precisei, nunca tive problema de interferência, queda de sinal só com distância muito longa mesmo. Eu comecei a usar eles para receber sinal da caixa de som ou da mesa de som e mandar para o meu gravador, não apenas para conectar um microfone. Então estou pegando o sinal da mesa ou da caixa e mandando para o gravador no sistema sem fio, quando o gravador está muito longe da caixa, quando não tem acesso da mesa próximo do gravador, que eu vou conseguir fazer um manuseio ali. Então, se não tiver a facilidade de conseguir conectar uma posição, um gravador que me deixe confortável, eu acabo utilizando muitas vezes o sistema sem fio. Vale lembrar, eu não sei se é o acabamento, qual que é o problema, mas esse encaixe
do XLR, desse conector, principalmente desse conector macho, se você conectar diretamente aqui no gravador, ele é muito justo. Só que isso aqui é um material plástico mais ou menos sem vergonha. Então eu não sugiro você conectar aqui direto, tá? Sugiro você pegar um cabo XLR que entre com alguma facilidade aqui. Provavelmente não vai ser um Neutrix, um Fenol, talvez um Santo Ângelo também não. Vai ser um cabo aí um pouquinho mais genérico, tá? Que vai entrar com mais facilidade para você não forçar a entrada do seu gravador. Então eu ando com esses dois XLR aqui para transformar em sem fio e também com uma versão similar no formato P10, tá? Então tenho dois transmissores sem fio que podem me salvar em várias situações diferentes. Que mais? Eu sempre ando com mais um. Eu gosto sempre de andar com backup de muitas coisas. Aqui eu tenho mais alguns acessórios que não entram na captação de evento, mas eu deixo aqui na mochila para outros tipos de captações, como fita microporo para poder travar a lapela, e esses potes de docinhos aqui eu aproveito para colocar alguns acessórios pequenos, delicados, como garrinha extra, espuminha de microfone, velcro ou alguma coisa desse tipo. Esse aqui é para uma outra ocasião, não é para captação de evento na maioria das vezes, então eu vou parar essa parte por aqui e vamos para o zíper de cima, porque não basta ter isso aqui. Essa parte principalmente, aqui tem muitos acessórios que as pessoas não costumam utilizar, mas aqui são acessórios essenciais que muita gente esquece o quanto eles são importantes, que são os cabos. Esse cabo aqui é o que eu utilizo aqui para não estar forçando o meu gravador. É um cabo mais genérico, mas que funciona bem e eu não tenho problemas de sinal. E acabei de ver que eu não organizei muito bem da última vez minha mochila não. Mas vamos lá. Temos aqui dois cabos XLR macho com XLR fêmea em cada ponta respectivamente, tá? São cabos de qualidade. Essas pontas aqui são Santo Ângelo, tá? Que a princípio é minha terceira opção de marca para cabo hoje em dia, tá? Alguns cabos aqui são mais antigos e talvez não estejam dentro do padrão que eu gostaria de ter hoje. Eles duram muito tempo se o seu cabo for de qualidade e você tiver um mínimo de cuidado com eles, tá? Então esses cabos aqui comigo, eles já tem aí aproximadamente uns 10 anos, zero manutenção, zero problema. Eu nunca tive um ruído no meu áudio ou uma falha, então esses cabos estão comigo há muito tempo e eles funcionam perfeitamente. O que mais temos aqui? XLR, macho fêmea, para mim é prioridade usar. Esses cabos eu gosto muito, conexões seguras que não dão a contato normalmente, elas travam bem, elas ficam firmes, dificilmente você vai ter problemas. Voltou meu microfone aqui, eu nem vi. Tão confiáveis quanto XLR para mim, no meu ponto de vista, é esse cabo aqui, ó, pontas RCA de um lado, XLR macho do outro. Por que RCA de um lado, XLR do outro? Esses gravadores, como eu falei, eles costumam ter entrada XLR. A entrada XLR para mim é a mais segura de encaixe, de firmeza, para evitar qualquer tipo de mau contato. Na mesa de som, para mim, geralmente, as saídas de áudio geralmente que eu capto, as mais seguras são XLR ou RCA. Então eu tenho aqui um cabo que já converte do RCA para eu fazer a captação lá com o técnico de áudio, com o DJ ou quem for, e no meu gravador vira um XLR. E aí tem um pulo do gato aqui. Esse meu cabo RCA XLR, ele é mais curto. Por quê? Porque o meu XLR, ele pode virar uma extensão desse cabo. Então eu consigo plugar o RCA na mesa, saio no meu XLR macho, entro no XLR fêmea do meu cabo e sai o XLR macho no gravador. Então todos os meus cabos, eles têm um lado XLR que vai para o gravador e o outro lado ou é XLR ou é RCA. E aí a gente continua aqui. Vou colocar esse aqui de lado por enquanto. Nossos próximos cabos P10,
XLR. E eu continuo tendo a minha possibilidade de sair do P10 e emendar no meu XLR e ter um alcance mais longo para fazer essa ligação de cabos. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um outro XLR, nesse caso um XLR bem maior, tá? Que pode virar uma extensão ou, no meu caso que tenho várias entradas, mais uma conexão ou da caixa ou da mesa. Tenho aqui um XLR macho. Sempre que eu falar só um lado do XLR é macho, porque é o lado que entra no gravador, tá? Então eu tenho um XLR e um P2 fêmea. Para quê? Eu posso ligar aqui uma lapela com fio, eu posso ligar aqui um boom de câmera, eu posso ligar um monte de coisa. Para mim isso aqui é um cabo coringa que acaba me sendo útil em algumas situações esporádicas. Em contexto geral, esses cabos que eu mostrei aqui já me resolvem 99% dos casos. E aí eu tenho alguns cabos adaptadores, caso apareça uma necessidade específica, que é 2XLR macho. Eu tenho XLR fêmea para P10. Eu tenho P10 estéreo para 2XLR. Lembrando que se você for captar a saída de fone, alguma saída estéreo no P10, teoricamente você só vai conseguir fazer isso direito se você tiver duas saídas XLR do outro lado, tá? Se aqui for um XLR só e aqui for estéreo, alguma coisa tá errada aí. Aqui eu tenho outro XLR P2 fêmea e um XLR fêmea para fazer o contrário do meu XLR macho. Aqui um acessório que já me salvou algumas vezes, que é aquelas espuminhas contra vento, para colocar no gravador, que eu já tenho as espuminhas aqui, então dificilmente eu vou precisar, mas se tiver um vento muito gritante, eu coloco essas aqui por cima das outras espumas e acabou o vento para mim, não tenho mais problema de vento. Aqui também eu sempre ando com um kit salva-vidas para alguma emergência, alguma necessidade. E aqui eu tenho uma lapela com fio da boia, daquelas com 5 metros, aquela bem padrão, que o pessoal acaba utilizando por aí. Tem gente que fala mal dessa lapela, eu acho ela excelente, um ótimo custo-benefício. Das lapelas baratinhas, eu acredito que seja a melhor que tem no mercado, tá? O único ponto contra dela é a bateria que vem aqui dentro, que é uma bateria tipo aquelas baterias de laser, uma bateriazinha chata, cara, que eu costumo já trazer do AliExpress umas cartelinhas, então eu sempre tenho estocado umas baterias dessa. E o mais importante, se você tiver uma lapela dessa, nunca deixe a bateria guardada aqui dentro, porque se ela ficar muito tempo parada, ela vai vazar, ela vai gastar, ela vai acabar e quando você precisar, não vai conseguir utilizar, tá? Então, essa lapela é um coringa legal, mas tenha cuidado de deixar a bateria sempre fora e ter bateria reserva também, para quando você precisar ter como utilizar. O que mais que eu tenho aqui? Potinhos de doce para variar, nesse caso, com a bateria dessa lapela, tá? Lembrando que se eu tiver duas baterias delas aqui dentro, 3, 4, 5 soltas, elas podem dar contato entre elas, esquentar e descarregar, se você não der azar de ter algum outro problema. Tem um outro pote aqui, onde eu tenho várias baterias reservas, caso aquela lá acabe. Tinha até mais uma aqui dentro. Então, baterias reserva sempre importante. Se eu precisar, eu tenho essas espuminhas aqui, também para eu estar utilizando com essas lapelas. Aí eu tenho mais esse estojo, que tem esse acessório aqui. Antigamente eu usava bastante, hoje em dia fica aqui mais de desencargo, que é para eu poder fazer a minha saída de fone aqui do gravador virar duas saídas. Então uma entrada P2 com duas saídas P2. Aqui eu tenho mais 4 baterias, mais uma lapela igualzinha aquela lá da boia também. Então sempre tem essas duas lapelas de backup na bolsa, lembrando que elas são com fio. E aí aqui ainda por desencargo, eu tenho um fone que era de um celular antigo meu, então eu tenho um terceiro fone de backup, se eu precisar, e velcros
para poder amarrar qualquer coisa em qualquer lugar que eu precisar aqui por desencargo. Esse aqui é meu kit de áudio para captação de eventos, tá? Então se eu vou fazer alguma outra gravação, alguma publicidade, documentário ou outro tipo de captação, eu levo essa bolsa e levo algumas coisas a mais, como boom, vara, lapela sem fio e por aí vai. Mas para a captação de eventos, eu levo todo esse kit. Eu chego no evento e eu sei que eu não vou ter perrengue, e eu vou ficar tranquilo que eu vou conseguir fazer uma captação com qualidade, tranquilamente e sem problemas. Estou pensando também em fazer um vídeo mostrando como que eu faço essas captações em vários cenários diferentes para passar para vocês essas informações, porque realmente muitas pessoas não fazem ideia de como fazer, ou não têm a técnica, ou não têm o conhecimento. Então eu estou pensando em vários cenários diferentes, porque realmente eu não tenho tudo isso aqui à toa. Cada evento é um evento, você vai encontrar cenários totalmente diferentes. Vai ter cenário que você vai usar só o gravador, vai ter cenários que você vai usar só um desses cabos, vai ter cenário que você vai usar um mix desses cabos todos aqui. Vai ter cenário que você vai entrar em pânico, que você não vai saber o que fazer. Mas é possível fazer uma captação boa de áudio sempre, ou quase sempre, tá? Se você tiver os recursos e o conhecimento necessário. Então, estou passando para o papel alguns vídeos para poder fazer uma série deles, explicando vários cenários diferentes, em várias situações diferentes, para explicar para vocês a melhor forma de captar em várias situações, para criar essa facilidade futura aí para todos vocês que assistem aqui os vídeos. Tudo que eu tiver de link desses produtos, desses equipamentos aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então não esquece de dar aquele like bacana, de seguir o canal aqui se você já não é inscrito e compartilhar com todo mundo aí, para a gente conseguir tá gerando esse material cada vez mais e mais aí para vocês. Então muito obrigado e até a próxima.